Panorama Tricolor em edição especial diretamente dos estúdios da agência T-Marketing com apoio do Flu News. Eu sou Paulo Roberto Ando e recebo aqui hoje, com muito carinho, muita consideração, nosso companheiro Matheus Frigos, diretamente da Rádio Bradesco Esportes FM, e o nosso colunista, comentarista, enfim, performático, José Augusto Catalano, o vascaíno do Panorama Tricolor. Saudações tricolores, saudações cruzmaltinas. A gente começa debatendo, falando de um tema muito interessante para o futebol brasileiro nesse ano de 2013. Estádios. Matheus, o que a gente espera desses estádios que vem por aí? Parece que as obras estão bastante atrasadas em grande parte dos equipamentos que deveriam estar prontos. O cronograma tanto da Copa do Mundo de 2014 quanto da Copa das Confederações. Enfim, a gente começa mais uma temporada, o Fluminense fica prejudicado porque continua a ficar sem Maracanã e precisa ficar se revezando, se deslocando. O que vem por aí? Bom, primeiramente boa noite. Saudações. Eu penso o seguinte, com relação ao Maracanã, primeiro falando um pouco de Copa do Mundo, que é um assunto mais rápido. Copa do Mundo. A gente sabe, enfim, que há desvios, enfim, não há por que ficar debatendo com relação à política, mas acontece que o futebol carioca, falando a nível de Maracanã, está sendo muito prejudicado. Por quê? Porque primeiro falam-se que iam entregar o Maracanã em dezembro, passou dezembro, 2012. Janeiro, 21 hoje. Falaram-se em fevereiro. Agora já está dizendo que talvez seja entregue no início de abril. E aí eu te pergunto, e também isso também acompanha o gasto do Maracanã. Que começou assado no preço, foi aumentado uma vez, aumentaram duas vezes, agora está, se eu não me engano, no terceiro aumento de orçamento. E está saindo mais barato, está saindo muito mais caro do que dois Itaquerões. É o estádio do Corinthians, lá de São Paulo, que vai ser a abertura da Copa do Mundo. Que já é uma senhora benesse, né? Uma senhora concessão do poder público. Já é um presente para o Corinthians, né? É um estádio construído com poder público, né? Com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o do André, com um amigo mais meu pobre dinheiro. Pois é. E que, enfim, essa é a minha maior revolta. E ainda tem mais. A FIFA falou que talvez não permita jogos dos campeonatos regionais, carioca, brasileiro, Libertadores, enfim. Para o Maracanã para não estar programado. E que o teste vai ser feito com algum time, um amistoso, isso daí foi o que eu escutei falar, né? Próximo às Copas das Confederações. Ou seja, além do estádio estar pronto, com atraso, os clubes não vão poder usufruir. Eu vou perguntar para o Zé Augusto Catalano, deixa eu entender bem, que o Matheus levanta aqui, que a FIFA não autoriza os clubes joguem, né, as suas instâncias locais antes das seleções para a Copa das Confederações, por exemplo, no caso do Maracanã. Quer dizer que no resto do mundo tem amistosos, jogos de seleções, inclusive de eliminatórias, que são jogados em gramados mais estragados, mas da Copa das Confederações não pode. Mas as eliminatórias que fazem parte da competição oficial da FIFA, pode. Como é que é isso? Eu não sei. Já pensando nisso que você tinha falado, nunca tinha raciocinado nesse contexto. Acho que cabe, graças a Deus, de que não tenha acontecido no Rio de Janeiro de ter um Itaquerão aqui, né? Porque se nós fizéssemos um Itaquerão aqui, todos nós sabemos que clube seria agraciado com esse Itaquerão, né? Então, graças a Deus isso não foi feito. Então, eu sou uma voz dissonante do que se fala sobre o Maracanã. Eu acho que o Maracanã já estava irremediavelmente ferrado a partir do momento em que se dividiu o Maracanã fisicamente em setores, em que se colocou paredes para dividir o setor amarelo do verde, do branco, das cadeiras, etc. As cadeiras existiam, uma grade, mas o anel, no momento em que seccionaram o anel todo do Maracanã em vários pedaços, destruíram irremediavelmente o estádio. Então, eu não conheço o projeto, mas eu acho que não há divisões. Se essas divisões
físicas definitivas não existirem. Me permita, mas os camarotes não fazem a divisão intermediária na linha das arquibancadas? Você pode passar por eles? Não pode. Pelo que eu estou entendendo, o que ele está dizendo é a separação como existia. O verde, amarelo... Certo. Mas agora tem duas separações, agora é superior. Isso, agora são só duas. A superior, o que eu acho, o que assassinaram o Maracanã, na minha opinião, foi exatamente isso. Porque não tem mais 2 andares o Maracanã. É um andar só e a única divisão dele é o camarote e a tribuna de imprensa, né? E eu acho que isso você acabou descaracterizando o estádio. Que a parte original ia falar assim, mas a FIFA quer conceito arena. Mas ele já não tinha sido descaracterizado? Assim, há muito tempo. Sim, então, na verdade eu tenho a esperança, eu tento abstrair de eventuais desvios e esses termos, e tento achar que aquilo ali vai melhorar. Eu acho que, assim, o estádio que passamos de avião por cima há uma semana, olhei para aquilo, ainda está tudo destruído, mas já dá para ver esse conceito de ser quase uma coisa só em linha reta até embaixo. Parece o Rose Bowl, onde o Brasil foi campeão em 94, que era justamente isso, era uma maçaroca de gente em volta, até quase à beira do campo. E assim, ok para essa divisão, a divisão que seccionava era o fato de você vir, por exemplo, dando um exemplo, a gente ia ver Vasco e Botafogo. Então, 40 mil vascaínos e 1.200 botafoguenses. Isso é uma provocação, né? Você é um provocador. Não, ambos dividindo partes idênticas do estádio. Então você sentava espremido do lado de cá e do lado de lá na favela, ficava aquele povo lá, aquele bando de gente nadando, pulando. Não dá, aquilo acabou com o estádio. Então essa é a minha esperança, de que a divisão volte a ser feita por homens, por cordas ou coisa parecida, por setores, seja lá como for, mas que seja uma coisa mais escalonável. Eu já vejo um problema nisso. Pergunto. Evidentemente, você tendo uma divisão de setores, você vai ter um diferenciamento de preço. Sim. Os ingressos mais caros devem ser mais próximos do campo. Com certeza. Sim. Bom, então tudo leva a crer que já com o esvaziamento do futebol brasileiro por causa da fúria opressora da televisão, nós vamos ter vários jogos no Maracanã com os gols transmitindo e ninguém atrás deles comemorando, parecendo que é uma partida deserta. Isso aí. Isso é uma coisa pavorosa. É uma coisa pavorosa. E com relação ao que eu estava dizendo no início, foi como eu disse, eu escutei, eu não sei se é verdade com relação a isso da FIFA querer não deixar ter jogos dos clubes daqui do Rio de Janeiro no Maracanã, mas o que eu escutei também foi, isso já faz até um tempo, que o presidente da Federação Carioca de Futebol, o senhor Rubens Lopes, disse que vai adotar para que o Fluminense use pelo menos o Maracanã na Libertadores, né, que sem dúvida é a maior competição continental, né, e eu acho que isso é muito certo. Agora, sendo bem sucinto, já que a gente está falando de estádios para Copas, babaquice isso que o governo de Minas Gerais está fazendo, deixando o Mineirão somente para o Cruzeiro. Na minha opinião, isso é uma tremenda babaquice. Eu acho que uma das coisas mais bonitas de se ver no estádio de futebol, que graças a Deus o futebol carioca é um dos poucos estados que proporciona isso ainda, aqui é justamente isso. Você tem um clássico com as duas torcidas tendo a possibilidade, não que isso seja real, tendo a possibilidade de ter os seus dois lados cheios. De ter aquela, por exemplo, num Fluminense Vasco, ou num Fla-Flu... O clima de estádio, né? Como exatamente. Se formou no futebol. A rivalidade sadia. Eu acho de rivalidade, que eu chamo de rivalidade sadia. Acho que em lugar nenhum do mundo você tem isso. Né? Por mais que, por exemplo, Roma e Lazio, eles vendem um setor muito menor para o adversário, mas o estádio lota e tem lá aqueles malucos que vão no jogo. Então, uma carga maior para um, uma carga menor para o outro. Dizem que, se eu não me engano, é 10% da capacidade total do estádio. Agora, a minha pergunta é a seguinte, agora passou pela cabeça, será que a FIFA está com medo de danificar o gramado ou está com medo de abrir os estádios para as torcidas e determinada torcida resolver jogar privadas para fora, quebrar banheiros, arrancar cadeiras? Em 1999, eu assisti o Fla-Flu de abertura o Fla-Flu disputado no dia de São Sebastião, o Flamengo venceu o Fluminense por 5-3. Eu vi um sujeito descendo da rampa do Maracanã com um vaso sanitário para braço. Você viu? Eu vi isso. Ninguém contou para você. Né? Não, ninguém contou. Ele vestia essa camisa aí, não? Não. Tá bom. Bom, pois é, gente, o nosso tempo, né, já passou rapidinho. Eu queria deixar a palavra final agora, tanto do nosso querido convidado Matheus Frigos,
cedido gentilmente pela Bradesco Esportes, que já é um panorama tricolor, né, na essência, enfim. E o nosso colunista querido José Augusto Catalano, que vão dar suas considerações finais sobre o tema. Então, passaria 30 segundos para cada um, para a gente poder fechar o nosso programa especial Estádios e Copa. Então, para unificar, bom, eu acho muito bonito o protesto, eu acho válido o protesto que as torcidas cariocas estão fazendo de redução de preços de ingressos de estádio. Já que está falando de estádio, acho que isso entra no tema. Porque já foi divulgado antes, obviamente, antes do Campeonato Carioca começar, os valores. E realmente, eu não entendo. Vocês querem que a gente pague R$60, R$80 por um jogo de futebol, que sempre foi um esporte popular? Eu não quero ver um show da Madonna, do Coldplay, não, cara. Eu quero assistir um jogo de futebol. Roger Waters, exatamente. Eu não quero ver o YouTube, não quero ver Paul McCartney, eu não quero ver Beta Gil, seja lá o que for. Eu quero ver um jogo de futebol, que é o esporte mais popular do mundo. Sabe? Então, esse é o meu recado final. E com essa grana, dá para você ver o campeonato inteiro do sofá de sua casa e a cada semana abastecer a geladeira com geladas e mais geladas. Não se arrisque. E depois não entendem porque o futebol tem atraído menos público nos estádios, né? Saudações Cruz Maltinas, com todo respeito sempre. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. A última palavrinha falando de Vasco, que graças a Deus aparentemente nós temos um time para torcer. Então ele pode perder para vocês ou não, com uma certa decência. Então, sabe? O Panorama Tricolor fecha seu quadro especial com Matheus Fricos e José Augusto Catalano. Volta em edição extraordinária. Eu sou Paulo Roberto Angel. Grande abraço. Fique aí.